Ninguém apareceu direito. Pois é, não sei, cadê o pessoal? Perderam minha linda explicação sobre a música. O que a gente vai falar hoje na aula de metrologia? Que veremos hoje no nosso capítulo. Foi justamente que eu não vi se eu não sei se vocês viram lá no grupo de desenho, eu falei um pouquinho do que seria a aula de metrologia, né? A aula de metrologia de hoje vai ser sobre rugosidade. Eu vou retomar um pouquinho alguns tópicos do que a gente já viu, tá bom? Porque a prova é semana que vem, não sei se vocês estão lembrando. A prova é semana, não sei se vocês estavam atentos, né, no calendário. Eu até postei um print lá da programação. Minha sobrinha tá chorando. Não sei se vocês têm essa impressão, quando criança chora, eu nunca sei se é algo sério, se é um drama, sei lá. Aí eu sempre fico tentando ver se é um choro mais forte, se é um choro mais... Mas não é nada, não. Então, aí, pois é, a prova é semana que vem no calendário. Eu até tinha tirado um print que o Vitor tinha pedido porque eu tinha feito a programação da aula, só que eu acho que vocês nunca olham lá no Moodle. Aí eu tinha tirado um print e colocado a foto lá. Então, eu falei que os temas das aulas não são aqueles, porque eu mudei um pouquinho a ordem, né, das aulas, mas a programação do que é síncrono, assíncrono, quando a gente vai ter atividade ou não, vai ser aquela lá. Então, a prova está programada para a semana que vem. O que vai cair na prova? Vai cair até hoje, vai cair até rugosidade. Eu tenho a lista, eu ainda não coloquei no Moodle, vocês me lembram no final da aula de colocar, assim, quando eu colocar a aula, eu lembrar de colocar a lista. São só 4 exercícios para vocês, só dos 3 últimos tópicos, para vocês lembrarem, assim, porque os outros primeiros são mais teóricos, assim, né? Então esses têm mais conta para vocês relembrarem, principalmente a parte de tolerância, que foram aquelas 2 aulas que a gente teve. Aquela parte lá é a parte que tem mais conta, assim, e que vai ser o foco mais da lista. E tem um exercíciozinho sobre rugosidade, que é a aula de hoje. Então vamos relembrar, a gente viu o que se mede, o que se viu, né, na parte de metrologia do curso que a gente ia ver. A gente falou sobre instrumentos de medição, depois a gente falou sobre tolerância, e aí eu comecei a focar mais alguns detalhes bem técnicos de desenhos de peças, né? Eu vou mostrar um desenho de uma peça que tem na apresentação aqui. Então a ideia é como se a gente tivesse progredido na matéria para entender. Vocês vão ver que o nome da aula de hoje era justamente entender um desenho no ambiente de empresa, no ambiente industrial, desenho de fabricação. Então a gente está progredindo. Eu não vou conseguir concluir hoje, né, nesse tema dessa aula, mas a gente está progredindo para isso. A gente já aprendeu quase tudo, né? Eu acho que hoje resume o último tópico, assim, dos principais símbolos que tem num desenho de fabricação. Então perguntaram, foi justamente por isso que eu respondi, porque no desenho que eu coloquei tem justamente símbolos, como esses do 0,8 aqui. Ah, peraí, vocês não veem se eu compartilho, eu tenho que compartilhar a apresentação, peraí. Então aqui, estão vendo esse símbolozinho onde tem um 0,8. Esse é justamente o símbolo da tolerância de rugosidade, que é o que a gente vai ver hoje. Então a gente já viu, por exemplo, esse daqui, ó, do mais ou menos 0,5. Isso é o símbolo de tolerância dimensional. A gente já viu tolerâncias geométricas também. Aqui nesse daqui não tem, mas a gente já viu tolerâncias geométricas, né? Então é o símbolozinho de planeza, planicidade, o símbolo de cilindricidade, estou esquecendo o nome de algumas tolerâncias geométricas, por exemplo, eu não vou lembrar o nome do que eu tô tentando, o último que a gente viu. A gente tem planicidade, tem não é reticidade, mas, né, planeza e planicidade é a mesma coisa, circularidade, retitude, era isso que eu estava tentando lembrar, retitude. Vocês lembram, né? Por exemplo, parecendo uma esfera. Eu tô tentando lembrar o nome. Eu vou. Quando eu quero lembrar uma coisa, eu não consigo.
Não há quem me faça superar. Eu vou abrir a apresentação para eu lembrar os nomes. Cilindricidade, circularidade, esse eu falei. Retitude eu falei. Perpendicularidade. Eu estava esquecendo desse. Paralelismo. Batimento. Batimento, concentricidade. Então, são exemplos de tolerâncias geométricas que têm os símbolos característicos. Então, a gente vai retomar isso com um desenho industrial e a gente ficar identificando o que é isso, né? Ficar fazendo tipo um exercício, ficar identificando o que é isso. Boa noite, Gil. Tá bom? Então, essa é a ideia. A gente viu, né, limites superior, inferior, que são as tolerâncias dimensionais, as tolerâncias geométricas, e hoje a gente está vendo como são as tolerâncias microgeométricas, que é a rugosidade. Bom? Certo. Ao invés de compartilhar o PowerPoint, eu vou compartilhar com vocês a apresentação. Espera aí. Pronto, eu não tenho o costume de fazer isso, né, mas... Pronto. Tem teste, não. Esses povo vocês adoram ficar falando isso, né? Nos meus grupos, toda hora tem esse negócio de que daqui a pouco tem prova. Tá. Tá bom. Então vamos lá. O que é rugosidade? Eu vou mostrar uma imagem que é mais fácil de entender. Então a gente tem um perfil, uma superfície, que é como se fosse a nossa superfície teórica, né? Uma reta perfeita, um plano perfeito. Só que a gente sabe que, na prática, as superfícies elas não são lisas, perfeitas. Elas são onduladas. Lembra daquele vídeo que eu mostrei para vocês, daquelas superfícies que encaixavam, né, como se fosse um eixo e um furo, que encaixavam perfeito, era até devagar, assim, que encaixava, e depois não parecia que tinha divisão nenhuma. Aquilo são superfícies que têm uma rugosidade muito, 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 muito baixa. É como se elas se aproximassem cada vez mais dessa superfície geométrica lisa, perfeita. E... Ô, professor, para fazer um daquele lá, tem que ser bem... O acabamento é bem diferente ou... com... Primeiro que você não vai conseguir fazer com uma máquina só. Você vai precisar... Primeiro, tá, aquela peça, vamos supor, ela veio de uma forja, certo? Ela foi fundida. Depois de fundida, ela vai ser usinada, por exemplo, num torno. Vamos supor que é um eixo. Foi do torno. E aí, o torno, ele já consegue garantir tolerâncias dimensionais. Lembra de tolerâncias dimensionais? IT7, IT7, IT6, até IT5. Lembra que a gente tem as tolerâncias que vão diminuindo, os ITs? IT4, IT3. Quanto menor o IT, menor, menor vai ser a tolerância, mais precisa vai ser aquela medida, né? Dentro de uma tolerância bem pequena. Essa é a ideia. Então, no torno, você consegue essas tolerâncias, né? IT7, IT6, IT5. E aí, abaixo, né, IT4, IT3, você já começa a precisar de equipamentos mais precisos. Então, você precisa de retíficas. Né? Retífica, quando a gente fala de retífica, é sempre um aparelho que consegue um acabamento melhor. Aí, depois da retífica, você já começa a ir para polimentos. Né? Então, você vai precisar tem polimento e tem uma outra. Aqui tem na minha apresentação, que também tem uma espécie de tabela. É a tabela. Gente. Ah, já sei o que aconteceu. Peraí. Eu fiz uma bobagem hoje. Eu tinha preparado a aula, aí eu alterei esses slides são do professor, né? Do professor que eu tive lá na Unicamp, do professor Novaski. E aí, o que eu fiz? Eu alterei a apresentação, várias coisas, e não salvei, fechou. E aí eu perdi tudo.
Aí não foi tanta coisa, mas a tabela que eu tô querendo mostrar, eu perdi. Deixa eu procurar, porque é justamente essa tabela que vai responder sua dúvida. O IT0 é quase impossível de conseguir, né? Ou não tem como? Não, esses são esses ITs 0, 01, né? Esses bem baixos são, não sei se eu diria teóricos, mas são de equipamentos como se fossem quase os calibradores, assim. Não... Aqui, achei. São bem baixos mesmo. Bem baixos. Não, agora, essa pergunta que você fez, não sei se eu vou saber responder. Se ela é quase impossível ou se tem equipamentos que realmente atingem. A gente estuda como se fosse quase algo perfeito. Que esses perfeitos, o que a gente mais se aproxima de perfeitos, são aparelhos de extrema precisão, são blocos calibradores ou os nossos padrões de medidas. Por exemplo, eu já comentei que a gente tem um metro que está no museu e ele tem o metro perfeito, que é a medida a partir do comprimento de onda de um átomo específico, né? E aí, esses equipamentos ditos quase perfeitos, né, da medidas ideais, medidos com laser, essas coisas bem, eles têm essas precisões aí de T0, 01, 01 aí. Bom? Era aqui que eu ia colocar. Então, era essa tabela aqui que eu estava querendo mostrar para vocês. Então, por exemplo, a gente vai ter uma ideia da rugosidade com números, igual a gente tinha para IT 7, IT6, IT5. E aí a gente tem um padrão que chama RA, que é justamente uma medida quantitativa da rugosidade. Vai ser a rugosidade média, se não me engano, RA. E aí, aqui é a mesma ideia, por exemplo, ó, RA 0,01, isso aqui é 0,01 microns. Esses 0,01 microns são tipo blocos padrão. Imagina uma medida que você tem uma precisão de tipo de decimais de microns, né? Tá bom? Então são medições aí bem pequenas mesmo. Aí agora acima, né? Por exemplo, aqui a gente tem peças fundidas que já são tolerâncias bem maiores aí, né? 15 microns aí já são da ordem quase de milímetros, tá bom? Eu ia espirrar e não espirrei, né? Professor, essa classificação para dizer a rugosidade é alta ou não é tirada em que parâmetro? A gente vai mostrar. Na verdade, eu posso até começar com esse vídeo, que eu acho que esse vídeo é melhor mostrar agora do que no final. Vamos ver esse vídeo. Estava aí no vídeo do Tartini, né? Ó, essa escala, hoje em dia, ela não é mais tão usada, não. Mas é uma escala prática que ajuda bastante, assim, né? Vamos dizer. Mas hoje em dia, ela não é tão utilizada. É mais você ir para um laboratório e medir mesmo, com um rugosímetro, tá bom? Então, esse aparelho aqui é justamente um rugosímetro que se baseia em princípio de ondas aí, né? Se fosse quase um ultrassom. Então, aqui a gente tem, por exemplo, uma peça que vai ser medida a rugosidade. Bom? Aqui, como é uma peça circular, foi uma peça que foi torneada.
Aqui já dá para perceber a diferença, visualmente, dá para perceber a diferença já na peça, né? A gente já espera que essa peça que está mais brilhante, que está mais lisa, ela vai ter uma rugosidade menor, né, do que essa outra parte aqui. Eu quero mostrar a escala. Aqui, ó. Aqui ele mostra uma escala como se fosse uma escala prática, que tem escrito aí, estão vendo que tem escrito roughness. Esse roughness é justamente rugosidade, em inglês, né? E aí é da GE, né? Estão vendo aí? É da GE. E aqui tem como se fosse uma escala de rugosidade. E aí está escrito que está em micro-inches, né? Só que o nosso padrão é diferente, tá bom? O nosso padrão é em microns. O deles lá dos Estados Unidos é em micro-inches. Vocês vão ver que é uma escala de 2, né? É de 8, 16, 32, 64, 124, é tipo assim, que eles vão dividindo polegadas assim, né? Por 2. Então aqui, ó, essa rugosidade aqui já é uma rugosidade bem grande. A gente consegue ver, aparentemente, já na peça, essa imperfeição. Vocês conseguem ver aqui, ó? Aqui na escala maior, dá para passar o dedo assim e sentir a rugosidade do material. E percebam que em cada escala existem, nas escalas mais grossas, né, como se fossem as menos precisas, com pior acabamento, elas têm diversos tipos de riscos. Elas vão ter riscos horizontais, verticais e de tipo de fresa também, tipo circulares. Ó, estão vendo? Ó? Elas têm vertical, como se fosse horizontal, e assim como se fosse um topo de fresa, né? Então, essa escala você consegue até sentir com o dedo. Vocês vão ver que esse cara do vídeo, ele mostra isso, né? Ele como se passasse o dedo. Machining é usinagem, né? Que eles falam. Foram usinadas de diversas formas. E aí peças de uma escala melhor. Vocês vão ver que as peças vão ficando cada vez mais brilhantes, ou o contrário, né? Cada vez mais foscas, quanto pior é a rugosidade. Então aqui no final, a de 4, vocês vão ver que é bem espelhadinha. Esse cara tem um sotaque bem do interior, assim, é bem engraçado. Aqui tem outra, né? Aqui é como se fosse um padrão do que você pode obter em cada máquina, né? Baseado na pergunta que o Diogo me perguntou. Né? Ah, professor, como que você obtém aquelas peças que montam perfeitamente, né? Que tem essa rugosidade muito baixa, que tem uma tolerância dimensional muito baixa? Você consegue elas em máquinas especiais, né? Cada vez mais precisas, por exemplo, retíficas e máquinas até mais precisas que retíficas. E aqui tem nessa escala que ele está mostrando, são justamente essas máquinas, tá? Eu não vou lembrar de qual os nomes de todas as máquinas. Se eu não me engano, 1000 é fresa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mil em inglês acho que é moinho, né? Mas... So that's interesting too, just to compare to a surface that you may have machined by a lathe or a mill or a grinder. É fresa mesmo. 1000 é fresa. Então, ó, aqui dá pra ver o perfil. Toda aula eu falo fresa. Vocês sabem o que é uma fresa? Não, eu não. Não. Toda aula eu falo fresa, fresa, fresa e tipo... Vamos mostrar o que é uma fresa, peraí. Fresadora. A gente tem diversos equipamentos mecânicos. Né? Os mais comuns para usinar, que é retirar material da peça, são o torno. O torno eu já mostrei para vocês. É uma peça que você consegue obter formatos cilíndricos. Então você vai colocar uma peça cilíndrica, vai vir com a ferramenta, né? A peça está rodando aqui e você vem com a ferramenta tirando material. A fresa é para fazer superfícies planas. Tá? Então como é que faz para fazer superfície plana? Você vai ter um cabeçote onde você vai colocar as suas ferramentas de corte. Bom, deixa eu ver se eu acho uma fresa interessante, né?
Deixa eu ver se eu acho que esse vídeo aqui é bom para enxergar isso. Essa fresa aqui, ele está fazendo um fresamento aí lateral. Então, essa ferramenta utilizada para fazer esse ferramenta lateral, ela é um pouco diferente da que eu estava falando. Estava falando de uma fresa de topo, onde você faria tipo a superfície. Aqui é essa ferramenta, ela vai ter várias seções, como se fosse uma broca, e aí você vai passando do lado da peça para poder fresar. Mas eu provavelmente aqui vai fresar a superfície. Que ele está fresando lateralmente, né? Mas isso é uma fresa. Você continua utilizando movimentos rotativos, né? Que a gente faz motor. Motor é peça rotativa. Você aproveita o movimento rotativo para fazer algo plano, mas é bem diferente do torno, né? No torno é a peça que gira. Não era isso que eu queria mostrar para vocês ainda. Aqui tem uma fresa CNC. A fresa CNC é comando numérico. Vai controlado por comando numérico. Então, você, ao invés de fazer, você ir lá na ferramenta e controlar, no equipamento e controlar, você vai fazer obter essa peça modelando no software e especificando, passando para um computador. E aí o computador que vai usinar. Não é você que vai usinar, é o computador que vai usinar. Toda vez que vocês virem essa abreviação CNC, é máquina de comando numérico, é uma máquina que o computador opera, tá bom? Então é isso que a gente está querendo reproduzir, essa calota que a gente vai querer reproduzir. Você tem que desenhar ela num software de CAD, tá bom? Então, ó, essa é a fresa de topo que eu estava falando. Essa fresa, o topo dela é bem pequenininho, tá bom? Então você vai demorar mais tempo e é mais preciso. Mas você pode conseguir fresas com diâmetro maior para poder ir mais rápido. Lógico que quanto maior e mais rápido você for, pior vai ser a rugosidade. Júlio falou, conheci para madeira, que no caso é a tupia, não sei como é que fala. Eu acho que a gente tem esses instrumentos manuais também e análogos, né, para madeira, né, também, tá bom? Então é isso, ó. Isso que é uma fresa. Essa fresa, vocês não estão vendo o nome aqui, que chama fresa de 5 eixos, CNC. Ela chama 5 eixos por conta dos tipos de movimentos que ela consegue fazer, né? Ela consegue, provavelmente, eu não vou lembrar todos, mas os 3 eixos são X, Y, Z. Mas lembra em mecânica geral que a gente podia ter rotações? Então essa é a ideia desses outros eixos, é que ela pode rotacionar. Então, a gente tem 6 graus de liberdade. Então, provavelmente, ela mexe em 5 dos 6 graus de liberdade possíveis. Né? Estão vendo aí que, ó, obter esses perfis circulares é bem difícil. Né? Imagino que vocês também devem imaginar que é bem difícil você conseguir, você como operador, fazer um perfil circular, ser bonitinho. E o computador, ele consegue fazer, né? Com vários passos, devagar, mas ele consegue fazer. E fazendo os furos. Gente, essas peças só não tem lubrificação e resfriamento porque é alumínio. Porque se fosse aço, isso ia estar jorrando um líquido para poder diminuir a temperatura, né? Líquido de corte, que a gente chama. É porque vocês ainda não tiveram aula de usinagem. Né? Vocês veem isso na matéria que chama usinagem. Vocês estão vendo que ele faz como se fossem níveis, né? Curvas de nível, sabe? Igual vocês veem em cálculo, né? Ele vai fazendo curvas de nível para desbastar. O próprio computador ele vai fazendo isso, e aí depois ele faz bem devagar para ir tirando essas curvas de nível. Então isso é uma fresadora. Quando eu falo fresadora, né? É isso que eu estou me referindo. Então ele fazendo uma calota. Vou passar. Agora, estão vendo, olha o que essa máquina faz. Por isso que ela fala que é de 5 eixos. Olha o que ela está fazendo. Vocês estão vendo que ela está girando ao mesmo tempo que está fazendo as coisas, ó. Esse movimento é extremamente complexo. Isso é um computador que automaticamente gera esse tipo de movimento, mas percebam quão complexo, né, os movimentos dessa máquina CNC podem ser.
Agora tá gravando, né, o símbolozinho final. Então isso aí foi uma peça, uma demonstrativa, assim, né, para mostrar tudo que essa máquina deles consegue fazer. A gente tem usinagem na matriz curricular. Eu tinha colocado usinagem na matéria de processo de fabricação, porque vocês veem usinagem dentro da matéria de processo de fabricação. Só que eu vi a ementa e usinagem não está na matéria de processo de fabricação 1, está na matéria de processo de fabricação 2. Em processo de fabricação, a gente tem fundição, conformação e soldagem. Então, em processos 2, vocês vão ter usinagem e provavelmente, né, usinagem, e eu estou esquecendo outro método, mas tem um outro método. Qualquer CAD pode ser utilizado aí. Geralmente sim, tem integrações, né? Por exemplo, até o software de CAD que a gente usa, a gente tem integrações com outros tipos de software também. Vocês conseguem, por exemplo, as peças que eu fiz na minha graduação, por mais antigas que sejam, em 2009 eu fiz, eu ainda consigo abrir elas nesse software que a gente usa. Então, esse software eles tentam integrar, sabe? Então, sim, existe essa integração, sim. Não é o software de CAD exatamente como a gente usa, porque precisa do interface para o computador lá, a máquina CNC, entender o que você quer fazer, para sair da peça e como produzir. Então, além disso, tem uma etapa que é gerar os passos para a máquina fazer, tá bom? Então, você vai programar a máquina para fazer aquilo. Lógico que é muito mais fácil, por conta hoje em dia a gente tem métodos iterativos, mas é uma programação. Tem operador que programa a máquina CNC, tá bom? Então é isso, é o que eu falei. Também em usinagem vocês vão ter provavelmente processo de fabricação 2. Pelo que eu vi da matriz curricular, né? Se vocês não têm usinagem em processo de fabricação 1, vocês vão ter processo de fabricação 2. É bem extenso, tá? Matéria mais extensa, usinagem. Tem um outro processo de fabricação, são 5, né? Soldagem tá aqui. Fundição, conformação, usinagem, soldagem e... Tô lembrando do outro, mas tem um outro. Tem um outro. Tá bom? Então, certo. Vamos voltar para o vídeo que eu estava mostrando antes, que é esse vídeo aqui do... Então, estão vendo o perfil que uma fresa deixa numa peça? Agora eu acho que agora está mais claro de entender por que fica esse perfil desses símbolozinhos. Então, naquela fresa de topo, você tem várias ferramentazinhas de corte. E aí, aquelas ferramentas de corte, elas giram, e aí essa fresa de topo, ela se desloca, e ela vai deixando essas marcas. Bom? Então, isso daqui é uma rugosidade bastante aparente, ó. E aqui em cima é uma rugosidade... são 3 tipos aqui, né? Bem diferente. Essa de cima é com outro tipo de equipamento aí, provavelmente. Não sei qual. Deixa eu tentar lembrar. Deixa perfis paralelos. Então, ele está mostrando aí como se fosse assim, na prática, fazer uma medição de rugosidade. Vocês vão ver que ele vai usar meio que o dedo. Ele passa o dedo, a unha, né? Lembra que isso é, assim, para quando você tem uma rugosidade bem alta, tá? Para rugosidades baixas, a gente não consegue... a gente não consegue medir assim com unha não, tá? Apesar de que você consegue sentir a aspereza com a unha, você não vai ser um instrumento de medida, tá bom? Esse 125 lembra que é na unidade lá, americana, né? Aqui é justamente o símbolo de rugosidade, que é aquele símbolo análogo àquele símbolo que eu mostrei que tinha lá no desenho da aula de desenho. Né? Só que esse símbolo aqui, ele não é igual aquele lá que tinham 2 triângulozinhos. Esse aqui tem um número, a gente vai ver isso. A symbol like the one at the top, and you can look at a good effective. So in
Então aqui ele vai começar a falar já, aqui ele já está dando como se fosse uma aula, que é o que eu vou falar na aula de agora. Bom, então deu para entender mais ou menos o que é rugosidade? Rugosidade é justamente essa aspereza que tem superficial numa peça. Isso é rugosidade. Ela pode, a gente já viu diversos tipos de tolerância. Uma peça ela pode passar num tipo de tolerância e não passar no outro tipo de tolerância. Ela pode ter uma planicidade que atenda à especificação e ela não pode passar na tolerância de rugosidade, por exemplo. São dois tipos de tolerância geométrica. Pode passar em um e pode não passar na outra. Mas lógico que, se você está falando de... Lembram lá que a gente viu aqueles 50H6, 50R7, que eram especificações de tolerância dimensional que a gente viu? Uma máquina que consegue chegar numa tolerância dimensional, tipo IT7, ela é uma máquina que consegue uma rugosidade menor do que um processo, por exemplo, de fundição. Então, é lógico que máquinas que conseguem chegar em tolerâncias dimensionais menores, elas também vão dar para a gente tolerâncias geométricas um pouco menores. Mas essas tolerâncias geométricas um pouco menores, elas vão ser controladas de outra forma. Não necessariamente você vai conseguir obter ela naquela máquina que gera aquela tolerância T6. E aí a gente entra na ideia de máximo material para fabricação. Vocês lembram lá que a gente tinha que deixar material para os processos? Você fazia no torno e aí ele vai para outro processo. Então, os desenhos de fabricação, eles têm etapas também, né? Eles têm uma linha de fabricação. Você vai dar para um operário, ele vai fazer uma parte, vai dar um outro desenho para outro operário para ele fazer outra parte. Então, o mesmo desenho da mesma peça, ele não é o mesmo desenho, né? A mesma peça ela vai ter diversos desenhos para diversas etapas de fabricação. Bom? Então, eu vou começar a apresentar a aula agora para a gente ir mais na sequência lógica, depois de eu ter falado 40 minutos e 30 minutos de outras coisas. A gente vai na etapa lógica, que é agora apresentando para vocês a rugosidade. Então tá, a gente tem aqui por exemplo, que tipos de aplicação a gente pode usar a rugosidade? Que tipos de aplicação a gente poderia utilizar a rugosidade? Uma que vem à mente, que é uma das mais importantes, vocês vão ver que vai ser fadiga, tá bom? Mas tem diversas outras, por exemplo, atrito, propriedades ópticas, porque o material, ele pode... a gente sabe que, por exemplo, alumínio escovado, ele tem um efeito, mas a gente pode precisar daquele espelhamento característico de certos metais. Então, é uma propriedade óptica, né? Em máquinas rotativas, por exemplo, escoamento. Lembra lá em fluidos, aqui está em escoamento de fluidos. Lembra lá em fluidos que a gente deu rugosidade? Vocês lembram da tabela de rugosidade que a gente tinha para escoamento interno? Então, aqui a gente voltou para vocês verem. Vocês viram lá um tópico aleatório de escoamento em fluidos, e aqui a gente dá um círculo perfeito e volta em outra matéria para vocês verem de onde saíram aqueles números. Lembra qual a medida dada em milímetros, bem pequena? Aqui a gente também vai ver. Para a gente aqui vai ser dada em milímetros ou micrômetros, essa rugosidade aí da peça, tá bom? Então, essa rugosidade, aquela rugosidade que a gente via lá, que estava relacionada ao fator de atrito que o fluido ia ter naquela tubulação, a perda de carga, a perda por atrito que o fluido ia ter na tubulação, está relacionado justamente à rugosidade da parede daquele tubo. Cargas admissíveis, por exemplo, que eu falei no caso de carga de limite de fadiga, deslizamento, né? Propriedades aí relacionadas à rugosidade. Esse deslizamento, por exemplo, aquelas peças lá que eu mostrei, que vocês perguntaram como é que faz para fazer aquelas peças que se encaixam perfeitamente, que são bem lisas, que são até espelhadas, que tem tolerâncias minúsculas, né? Quase padrão de calibração. Metais que têm uma rugosidade muito, muito baixa, não sei se vocês já tiveram essa experiência, eles meio que colam. Há uma adesibilidade, né, uma aderência entre materiais que têm a superfície muito, muito, muito lisa. Vocês já viram materiais que vocês já pegaram que eles são tão lisos que eles meio que colam, assim? Já? Então, esse é um lado negativo, tá? Se você está montando, por exemplo, lembram lá das tolerâncias que a gente viu de folga? Se você tem duas peças
que estão com tolerância de folga dimensional e a montagem delas tem folga, e você tem uma tolerância de rugosidade muito baixa, às vezes elas podem grudar. Isso vai gerar o quê? Né? Pode gerar atrito, tá bom? Principalmente se elas ficarem paradas e depois começarem a rotacionar. Lógico que rotacionando, isso a rugosidade baixa ajuda, diminui o atrito. Tá bom? É como se fosse um contraditório, mas é como se fosse para vencer a inércia. Para vencer a inércia é ruim, porque elas vão colar. Para vencer a inércia, você vai ter um atrito muito alto, mas depois que já venceu a inércia, o atrito é muito, muito baixo. Ok. Gente, me interrompam em aula quando vocês quiserem, tá bom? Então aqui é um gráfico que mostra como a resistência à fadiga de uma peça aumenta quando você tem tolerâncias de rugosidade cada vez menores, ou seja, peças polidas, né? Aqui a gente tem, ó, laminada. Laminada é um processo de conformação, lembra lá da última aula? Laminação. Então, lá na laminação a quente, que dava tolerância dimensional horrível. Então, tá, tolerância veio lá da laminação. Depois vem o torno, que é um outro processo de usinagem, você consegue uma tolerância menor. Depois vem a retífica, a máquina que eu falei para vocês, a retífica. Depois eu vou passar para vocês um vídeo de retífica. E depois um polimento, que aí a gente viu uma espécie de polimento na matéria de materiais 2, quando eu mostrei para vocês, quando a gente colocou a peça no microscópio. Lembram que a gente fazia um polimento, que eu mostrei para vocês um vídeo que ia passando numas folhas para poder polir. E aí você fica com esse acabamento espelhado de metais. Vocês estão vendo que a resistência à fadiga, ele está aumentando. Alguém me fala por que a resistência à fadiga aumenta para peças que têm rugosidade menor? Alguém tem alguma teoria? Consegue pensar em alguma coisa? Tem alguma coisa a ver com aquele contorno de grão? Que ele fica mais... Não. Mas se você pensar um pouquinho nessa ideia aí, talvez você consiga chegar na resposta certa. Mas não é por causa do contorno de grão, não. Por que o material fratura? Por que o material falha? Porque tem falha? Tá, não. Formação de trinca e propagação de trinca. Lembram isso de materiais 2? Formação de trinca e propagação de trinca. Um material que ele tem uma superfície bem lisinha, ele vai ter o quê? Baixa probabilidade de formação de trinca. E lembra que fadiga é uma falha catastrófica gerada por conta de algum eixo em rotação, alguma peça em rotação, em que você vai ter uma propagação de trinca muito rápida por conta dessas tensões cíclicas. Bom? Então é por conta disso, é por conta da diminuição aí da rugosidade, você diminui os lugares onde você pode gerar trinca. Eu acho que você pensou, Diogo, talvez no contorno de grão, como se fosse um lugar onde você pode gerar uma trinca, né? Talvez, não sei se você pensou nisso, mas a ideia, por isso que eu falei que a ideia não estava completamente errada, né? Você não pode, a rugosidade baixa faz com que você diminua os lugares onde você pode gerar uma trinca, tá bom? Então essa é a ideia. Então eu falei lá, por exemplo, como peças, materiais, titânio, diversos tipos de metais que tinham uma resistência à fadiga maior, mas aqui a gente está vendo que até a tolerância dimensional e geométrica da peça, geométrica da peça, de rugosidade, influenciam essa propriedade. Certo. Então, a rugosidade vem justamente da divergência que uma superfície geométrica perfeita, ideal, lisa, tem com relação a uma interseção que você teria de um perfil. Vamos supor que você tem uma peça plana, vamos supor a folha, e essa folha ela é ideal. Então, se você colocar um outro plano perpendicular ideal sobre essa folha, a interseção entre as duas, vai ser uma reta, certo? A interseção entre as duas vai ser uma reta. Então, na teoria, essa reta é perfeita. Na prática, a gente tem o quê? A gente tem uma superfície, aqui aqui tem uma apresentação, essa é a superfície real, e quando você tiver a interseção desse plano com essa superfície, você vai ter uma espécie de onda, né? Um perfil aí ondulado. Esse é o perfil rugoso. Então, na prática, os materiais eles têm esse perfil
onduladozinho aí, um perfil rugoso, tá bom? Então a rugosidade vai ser um indicativo de quão ondulado, de como isso oscila. Certo? Ok. Então aqui a gente já tem alguns conceitos, né? Então a superfície geométrica é a superfície plana, perfeita, ideal que a gente tinha. A gente tem esse perfil geométrico, que é onde encontra essa superfície de forma perpendicular, né? E gera essa reta ideal. E a gente tem a superfície real e um perfil real. Bom, só que depois que a gente passar dessa superfície real da peça, a gente consegue, numa máquina, a gente vai ter um gráfico que mostra como que essa superfície varia. Se a gente for lá no rigosímetro e pegar essa peça, a gente sabe que, tipo, onde encontra, a gente tem a superfície real, tem essas ondulações. Mas essa superfície, ela não é igual na peça toda. Só que a gente vai generalizar, como se fosse para a peça toda. Esse perfil que a gente encontrar, que a gente conhece como perfil efetivo aí, né? Que a gente conhece, vê que é como se fosse uma aproximação desse perfil real obtido por essa máquina. Que a gente vai imaginar que toda essa superfície da peça, ela tem esse perfil efetivo. Bom, deixa eu beber água aqui rapidinho. Certo. Então, a gente tem dois tipos desses desvios. A gente vai ter ondulações e a rugosidade, tá bom? Então, a gente vai ter que diferenciar um pouquinho dos dois. Essa imagem aqui, ela é bem clara. Para mostrar para vocês. Perdão. Essa imagem é bem clara para mostrar para vocês justamente essa diferença entre ondulação e rugosidade. Bom, durante a obtenção do nosso perfil efetivo, a gente vai ter essas duas coisas combinadas, tá bom? Não, por favor, nem brinca. Porque corona não espirra, não, né? Corona é tosse. Não é o contrário. Não lembro agora. Mas eu sei que é um ou é outro. Não lembro direito. Acho que é tosse. Não é espirro. Mas beleza. Então a gente pode ter uma variação no perfil todo. A gente vai lá medir no nosso equipamento, no nosso rugosímetro, a gente vai obter esse perfil. Só que se esse perfil, além da rugosidade, que é esse perfil que oscila bem mais rápido, a gente pode ter uma ondulação dessa peça. A gente poderia imaginar que essa ondulação está relacionada à nossa planicidade, à nossa planeza, daquele desvio geométrico maior que a gente tinha visto na aula passada. A rugosidade é um desvio de tolerância aí, geométrico, mas é microgeométrico. Bom, então a gente consegue ter essa variação nesse perfil. Ok. É como se a rugosidade for textura primária e a ondulação textura secundária. Ok, e como é que a gente faz para medir essa rugosidade? A gente utiliza um equipamento que chama rugosímetro. Esse rugosímetro, ele tem diversos tipos de rugosímetro, tá bom? A gente tem rugosímetros ópticos, de laser, eletromecânicos, de sonda, tem diversos. Eu vou mostrar para vocês um vídeo de um rugosímetro que eu achei na internet, que é mais moderno, e aí vocês vão ver como é legal. Vou aumentar para poder traduzir para vocês. Ele tá fazendo propaganda, né? Isso é o VX1000, tipo aquelas propagandas americanas bem clássicas, né?
Você vê que até a The entonação dele é VKX assim. series is a non-contact metrology system designed to prevent roughness Aqui, ó. and film thickness. Esse é um tipo de perfil que a máquina mostra. Então, além dela mostrar o perfil, ela faz tipo um mapa 3D desse, como se fosse esse relevo da superfície, dessa rugosidade da superfície. Vocês vão ver que não é brincadeira. Não, isso aqui não é tipo gerado em CAD. Vocês vão ver que a máquina consegue gerar isso aqui mesmo. Type of material. With over 20 years Então, of consegue fazer a propaganda deles, né? Consegue fazer o perfil, a rugosidade e a espessura de filme aí, de qualquer tipo With de over material. 20 years of innovation in surface Então, metrology, depois de Keyence 20 has anos combined de several inovação. innovative technologies into an all-in-one 3D measurement tool for both Então, é shape como se eles and tivessem surface juntado vários analysis. equipamentos em um The só. VKX1000 is 12 times faster than conventional laser É 12 vezes microscopes mais and rápida. capable of measuring an area 16 16 vezes times mais, larger. uma área For the 16 first vezes time, maior. measurements across a 50mm area E can be quickly consegue analyzed with nanometer resolution. eles conseguem fazer até 50 milímetros com uma escala aí The nanométrica, né? VKX is able to automatically scan a surface with just the push of a button. Ó, viram aí a máquina fazendo? Vocês viram a máquina fazendo? Olha isso. Ele colocou como se fosse uma espécie de moeda, uma moeda ali The VKX is able to automatically scan a ali. surface Ele deu um zoom lá na máquina, no microscópio dele. Ele fez um scan, que é uma varredura nessa peça. E aí ele gerou esse perfil 3D. Ó, estão vendo a peça, ó. Aí você consegue também dar um zoom, tipo, num perfil que você quiser. São lentes motorizadas, você não precisa mexer você mesmo. Você pode ir mexendo com o clique de um botão. An ISO certified measurement principle. This new feature gathers surface data 12 times faster than standard laser microscopes. Então, estão vendo lá que antes era 60 segundos, eles conseguem com 5 segundos. Using a Né? 0.5 nanometer linear scale, focus variation accurately measures targets even at 5 Consegue times fazer medições também com variação de foco. Né? Isso é bem, essa máquina deles é maravilhosa. magnification, expanding the total measurable range to 50 millimeters. Users can now produce more reliable data in a fraction of the time. Several features have been added to automate and program the VKX series 3D measurement system. Teaching lets users program the microscope to travel to user-specified locations on the stage to collect. Eu não estou traduzindo, mas ele está falando que o usuário consegue fazer medições locais, ele consegue dar essas informações para o software fazer. To manually measure each area separately. The Você não precisa fazer medições manuais. Tranquilo, Herbert. The software provides advanced measurement capabilities. Ó, tá vendo o que ele tá medindo a rugosidade aí, ó, e ele conseguiu pegar a ondulação, né, do B aí dessa moeda, né? Lembra que ele tá trabalhando com a moeda, então você tem essa ondulação na superfície. Eu não sei se vocês acham, vocês estão vendo aqui que isso é o B. Pensa numa moeda, tipo uma moeda de 50 centavos de R$1, sei lá, que tem aquele B do Brasil. Esse zoom que ele tá dando é naquele B. Aquele pequenininho, vocês estão vendo que está enorme, assim, a gente consegue ver detalhes desse B. Mas lembra que na prática isso tem milímetros de tamanho aí. Tool compares two samples or sample sets across 42 roughness parameters, providing a clear analysis of how two samples differ. Batch processing promotes measurement across many parts, saving time and increasing repeatability. Ele está falando de aumentar a repetibilidade, de economizar tempo, né? Todas as vantagens dessa máquina aí. Certo? Então, tem um outro vídeo também, mas esse outro vídeo eu mostro para vocês depois. Mas essa é a ideia de um rugosímetro moderno, tá bom? Para a Herbert que chegou depois, Herbert, eu estou falando de rugosidade. E aí, rugosidade é justamente essa ideia associada, né, a esse relevo da minha peça. Bom, então aquele equipamento ali, ele media justamente ele conseguia fazer um perfil 3D dessa rugosidade, como se ele tivesse, como se fosse um satélite mapeando o relevo da Terra, só que a gente faz isso de forma microscópica, né, numa peça. E esses vales, esses picos, eles vão ter da ordem de micrômetros, assim, né? Tá bom? Então, vamos voltar lá.
Então aqui tem o exemplo de viscosímetro de diversas formas, né? Estão vendo, ó? Mas esses aqui, eu fui procurar um mais moderno, porque essas fotos aqui estão bem antigas, né? Então são viscosímetros bem antigos. Tá bom? Ok. Aqui, na máquina antiga, né, você conseguia separar os perfis de rugosidade e ondulação de acordo com a frequência de cut-off que você utilizava justamente para poder realizar essa medição no seu rugosímetro. Bom, isso hoje em dia é um pouco diferente, mas você consegue ainda... Essa ideia dessa frequência de cut-off, ela ainda permeia por conta do meu comprimento efetivo, não é? Do meu LE. Do meu comprimento de amostragem, tá bom? Que está relacionado a essa frequência de cut-off aí. Bom, então eu falei que a gente tem como se fossem duas variações no perfil. Uma que é primária, que é a rugosidade, e outra secundária, que a gente chama de ondulação. Tem teste surpresa. Tem teste surpresa, não. Viu? Vocês também, toda pessoa que entrar, vocês vão falar desse negócio de teste surpresa, né? Não falando nada. Então a gente tem que separar essa rugosidade dessa ondulação. Na prática, se a gente fosse medir, vamos supor que a gente tivesse aqui um perfil de 1 micrômetro. E aqui a gente tem mais 1 micrômetro. Só que esse 1 micrômetro e esse outro 1 micrômetro, eles estão separados por 5 micrômetros. Então, se a gente medisse entre o mais alto e o mais baixo, a gente teria como se fosse uma rugosidade de 7 micrômetros. Mas na prática, a rugosidade, ela é só essa diferença entre esses picos e esses vales. Essa ondulação eu tenho que tirar. Percebam? Isso é um dos conceitos mais importantes que eu quero que vocês fixem aqui. A diferença entre ondulação e rugosidade. A gente tem que, da nossa medida de rugosidade, a gente tem que tirar essa ideia, esse perfil de ondulação, tá bom? Então aqui tem algumas definiçõezinhas, né? Comprimento da rugosidade, que é entre são dois vales ou dois picos consecutivos. Comprimento da ondulação, que é justamente entre, né? Aqui está entre o pico e o vale da ondulação, mas eu já vi alguns lugares também que é entre dois picos consecutivos de ondulação. Teria um material que teria rugosidade nula? Não, porque na prática, a gente tem os materiais, eles são formados por vazios, né? Então, se você for, como se você dar zoom microscópicos assim, né? A gente ainda conseguiria ver que o material, ele tem partículas. Então, a gente consegue rugosidades bem pequenas aí, mas não nulas. Tá bom? Pelo menos é o que eu tô... Assim, eu posso estar errado, mas eu acho que é bem difícil. Eu acho que é teoricamente impossível, rugosidade nula, na verdade. Justamente por conta desse conceito que a matéria ela é discreta, ela não é lisa, ela é discreta, ela é formada por partículas, tá bom? Lá na terra de jogo não tem nada que é impossível. Então, certo. Então, orientação dos sulcos é para onde está essa rugosidade, né? A gente vê que ela está paralela aí, né, a essa direção 3. Aí a gente tem a amplitude da ondulação, nessa 4 aí vocês vão ver que é a diferença entre o pico e o vale, bom, que é o que eu falei, que é diferente de rugosidade. E a gente tem a amplitude da rugosidade, que é justamente a diferença entre o pico e o vale da rugosidade, entre esses dois perfis seguidos aí, pequenos, tá bom? Primários. Tá bom? Certo, então aqui tem um outro vídeo, depois eu mostro esse outro vídeo depois, mais pra frente, depois que a gente estiver cansando um pouquinho, eu mostro outro vídeo. Então, vamos lá para os parâmetros. Agora eu vou falar um pouquinho sobre como que você obtém os valores numéricos para rugosidade, tá bom? Essa é a ideia. Como que obter os parâmetros numéricos? Porque a gente vai ver que a rugosidade ela vai ser dada em forma de um número. Então, como a gente obtém esse número? Antes disso, a gente precisa definir algumas coisas, né? Então, a gente tem aí as normas da ABNT e a gente vai ver tudo de acordo com a ABNT.
Então, o primeiro termo que a gente tem é a linha média, né? Essa linha média, ela vai dividir esse meu perfil de rugosidade em duas áreas extremamente importantes. A área que está acima da minha linha média e a área que está abaixo da minha linha média, elas vão ser aproximadamente iguais ou teoricamente iguais. Tá bom? Então, a linha média é essa linha teórica que separa esse meu perfil de rugosidade. Tá bom? Você pega esse perfil de rugosidade, separa ele do perfil de ondulação e você vai ter só o seu perfil de rugosidade. Então, você vai ter essas variações. Beleza. Lembram lá em cálculo que você calculava comprimento, área abaixo da curva com integral? Lembram lá em cálculo? A área abaixo da curva é uma integral. E quando era negativo, você também fazia. Aqui a ideia é que a integral acima do eixo da linha média, que vai ser tipo o eixo x para a gente, ela vai ser igual à área da integral lá abaixo da linha média. Tá bom? Todo mundo consegue entender isso, eu acho. Então, esse YI, esse YS, é justamente cada pedaço dessas areazinhas. O YI abaixo, inferior, e o YS acima. Então, você vai contando cada uma dessas areazinhas. Tá bom? E aí, a soma delas totais nessa minha linha média total, né, tem que ser igual. Ok. Dessa minha linha média, eu vou separar o comprimento inicial e o comprimento final, que eu vou chamar aí de LV e LN, que é o percurso inicial e o percurso final. Esses dois percursos, eles são como se fossem, assim, desprezados para a minha medição. Na minha medição mesmo, eu vou passar no percurso de medição, que eu conheço como LM. E esse LE que tem aí é o perfil, o comprimento de amostragem. É nesse comprimento de amostragem, que está justamente relacionado àquela frequência lá que eu falei, do cutoff, que a gente vai fazer efetivamente, como se fosse assim, as nossas medições. Tá bom? Que a gente consegue separar, a gente consegue às vezes separar os perfis da ondulação, separar a linha média, né? É nesse perfil aí de amostragem. Então a gente vai ter tipo diversos perfis de amostragem seguidos aí, bom, relacionados àquela frequência de cutoff lá que eu falei, que era do aparelho, que o aparelho dava pra gente. Certo. A gente vai trabalhar muito com o conceito que a gente conhece como rugosidade média, RA. Vocês viram lá que no desenho que eu mostrei para vocês estava escrito RA. Esse é o parâmetro de rugosidade mais conhecido, mais utilizado. Mas a gente tem diversos outros. A gente tem RZ, RT, RI, M, R... Tem vários R's, né? Eu não vou lembrar todos, mas eu sei que a gente tem diversos R's. Esses R's são os nossos tipos de rugosidade. Por exemplo, o que é a rugosidade média? A rugosidade média é como se fosse a média dessas áreas desse que eu fui contando. Lembra lá que eu falei que embaixo e em cima tinha que ter a mesma área? Então eu vou contar todas elas e dividir pelo número que elas têm. Ou, na prática, você pode pegar essa área e dividir pelo comprimento. Tá bom? Então, essa rugosidade, como é área sobre comprimento, a gente vai ter ela dada em unidade de comprimento também. A gente vai ver que a unidade de rugosidade é microns. Então, micrômetros, é a milésima parte do milímetro. Tá bom? Lembra lá daquela piada que eu sempre faço, né? Não é uma piada, mas é uma brincadeira que eu faço com o negócio de civil. E vocês estão vendo aqui que nessa matéria a gente sempre fica falando de micrômetros, né? Então, as rugosidades, as tolerâncias, tudo isso é dado da ordem de micrômetros, né? E isso é a rotina, geralmente, de um engenheiro de mecânico, né? De uma empresa que fabrica para grande escala, geralmente é micrômetros, né? A gente fala na ordem de micrômetros. Tá bom? É justamente essa brincadeira, né? Eu falo não é da ordem de metro, não. A gente fala lá que a tolerância na civil é da ordem de palmo, que é como se fosse uma coisa mais antiga, né? Não é nem uma régua. Tá bom? É brincadeira, tá, gente? Lógico que não. Certo. A rugosidade Z, vocês podem achar esse tipo de rugosidade. Tem outro tipo de rugosidade, tá? A gente tem aqui a rugosidade Z. A rugosidade Z, ela é a diferença entre o maior perfil
e o menor perfil. Então, é o maior vale e o menor vale e o maior pico. É essa a diferença. Então, esse é um outro parâmetro que a gente tem para RZ. A gente tem diversos outros. Se eu não me engano, mais para frente vai aparecer um que chama RT. Deixa eu falar desse RT logo. Não, perdão, eu confundi. É justamente o RT que é a diferença, que vai aparecer mais para frente, que é a diferença entre o menor vale e o maior pico. O RZ é o que está escrito aqui, que é a média das rugosidades aí. Esse Z é justamente a diferença entre o menor pico e o maior vale, mas no comprimento efetivo, naquele LE. Lembra que a gente vai utilizar diversos LEs baseados na nossa frequência de cutoff. Aqui. A gente vai ter diversos LEs. Então é como se a gente pegasse aí dos 5 piores e fizesse uma média. Bom, e aí a gente vai ter o a rugosidade média, RZ. E a gente tem a rugosidade máxima, que é o maior Z, que está muito relacionado com aquele RT que eu falei lá. Bom? Ok, então a ideia aqui é só exemplificar diversos tipos de rugosidade que a gente pode ter. O que a gente mais usa é a rugosidade média, né? A rugosidade A aí, que a gente calcula a área embaixo da curva, o software faz isso e divide pelo comprimento. Essa é a rugosidade aí mais comum de obter. Mas vocês vão ver que às vezes tem especificações, por exemplo, de R máximo ou RT. Pode vir numa folha de desenho. E aí vocês lembram que é a distância entre os dois, tá bom? O menor e o maior. Né? O menor que se você tiver, com o maior que você tiver. Então aqui, esse cutoff lá que eu falei, que tem relação com aquela frequência, que vai ser relacionada ao nosso comprimento efetivo de medição lá, a gente tem aqui tabelas, tem 3 tabelas que mostram como obter esse perfil de cutoff, esse CLE, de acordo com a distância entre os sulcos médios que a gente tiver aí, ou, se você não tiver, você pode ter já da rugosidade, estimativa da rugosidade. Por exemplo, baseado na sua especificação de desenho. Então, você vai pegar o LE baseado no seu desenho, por exemplo, no que o seu desenho precisa. Ou, por exemplo, de RZ. Então, é uma tabela que mostra como que funciona esse LE baseado nessa tabela. Tá bom? Baseado na especificação ou de rugosidade, ou de rugosidade especificada, ou da medida. Ok. Aqui, a gente tem essa tabela com esse N aí, é justamente a classe da rugosidade. Lembra lá que a gente tinha visto a classe da tolerância, que é o que a gente viu como IT? A gente tinha IT01, IT0, IT1, IT2, IT3, IT4, IT5. Aqui é a mesma ideia. A gente vai ter, baseado no valor da nossa rugosidade, a gente pode usar a rugosidade média, RA, a gente vai ter uma classe de rugosidade. N1, das que tem uma rugosidade bem pequenininha, daqueles bem lisos, com N12, que é de rugosidade bem maior. Aí a gente está falando de fundição, de processos que não controlam muito a rugosidade, tá bom? Então aí tem as classes também, assim como a gente tem as classes da tolerância, ok? Vocês viram lá, ó, aqui, para ficar bem claro que esse não é mais utilizado, né? Mas vocês viram lá no desenho que eu passei, que tinha essa simbologia aqui, ó. A que tinha lá era justamente os dois triângulozinhos, né? Não era o 3 nem o 1. Então, o 3, os dois simbolozinhos é justamente esses equipamentos mais comuns que a gente viu, fresa e torno. É uma tolerância que você consegue, de rugosidade, que você vai conseguir obter em torno e fresa, que aqui a gente consegue ver que é dessa ordem aqui, né? De 0,6 até 6, mais ou menos. Menores que isso, né? Esses N's aqui bem pequenininhos, aí só com esses equipamentos mais específicos, tipo retífica. Aí vocês vão ver que tem 3 triângulozinhos, quer dizer que a gente vai ter que retificar, tá bom? Já que a gente viu a palavra retífica de novo, vamos procurar, para mostrar para vocês, uma retífica. Pode falar. Lá naquele programa lá tem como definir esse negocinho assim, esse triângulozinho, por alguma função? Tem. Você fala especificar a tolerância geométrica?
Tem. Isso, quando a gente gera o plano que você ensinou ontem. Uhum. Eu mostrei na aula de desenho de ontem, eu mostrei como é que gera as tolerâncias dimensionais. Aquelas com mais e menos, né? Aquela opçãozinha que tem no canto esquerdo lá. Vocês conseguem fazer isso. Mas eu lembro que eu olhei por cima e eu tinha visto um lugar. Eu nunca fiz, mas eu tinha visto um lugar, tá bom? Que podia fazer isso. Tinha como fazer isso. Então, assim, por cima, né? Talvez eu esteja errado, mas por cima, pelo que eu vi, tinha sim. Deixa eu achar um vídeo aqui de uma retífica. Esse vídeo aqui não tá muito bom. Aqui, ó. Achei. Primeiro, eu vou mostrar esse vídeo aqui para vocês, que eu achei engraçado, ó, que é dessa empresa. Vocês conseguem perceber por que o símbolo dessa empresa é desse formato? E eles chamam AIF retífica. É relacionada com o que a gente acabou de ver. Lógico que esse é o mais antigo, tá, gente? Essa representação não é muito atual, não, com esses 3 triângulozinhos. Mas esses 3 triângulozinhos são justamente relacionados a esse padrão de norma que a gente acabou de ver. Tá bom? Só para contextualizar. Tá, o vídeo que eu quero mostrar é esse daqui. Então, aqui é uma retífica cilíndrica, como se fosse um torno, tá bom? Mas é um torno retífica, tá bom? Vocês estão vendo aqui, lembra que eu falei com vocês que se fosse um aço, ia ter um monte de líquido resfriado, né? Líquido para resfriar? Esse líquido aqui, né, é um líquido, ele é lubrificante, geralmente ele é baseado em óleo, e ele diminui o atrito também um pouco, né? Mas a maior ideia dele aí é justamente diminuir a temperatura da peça, tá bom? Lembrem que se você tem uma temperatura alta, você vai fazer o quê com a peça? Você vai ficar difícil de controlar a dimensão da peça, porque você tem uma peça que está dilatando por conta da temperatura, tá bom? Então, você não quer que a temperatura suba tanto. Você não consegue controlar as dimensões se a temperatura subir. Além disso, você está diminuindo aí, está aumentando a vida útil da ferramenta também, diminuindo a temperatura de trabalho dela, né? Mas não é que não sai faísca, né? Sai faísca. Mas o líquido refrigerador tá aí, né? Eu não sei se vocês... A primeira vez que eu vi esse líquido refrigerante jogando em cima da peça, eu achei um absurdo. Assim, gente falou, gente do céu, que desperdício é esse? Literalmente fica assim, tá? É o tempo todo. Enquanto tá usinando, tá jogando esse líquido. Só que esse líquido, ele é filtrado, ele é reutilizado, tá bom? Não é assim... Também não, isso daí é separado do cavaco. Lembra que cavaco é o material que está sendo usinado aí, né, sendo gerado. E isso é separado, depois filtrado e reutilizado. Bom, não dá para ver muito bem, nem parece que está cortando, né, que está cortando, que eu chamo é usinando. Nem parece que está usinando, não sei se vocês concordam. É tão devagarzinho que está sendo tirado o material aí que nem parece que está usinando. Bom? Então, acho que já deu para ter uma ideia do que é uma retífica. Bom? É só um equipamento mais preciso. Assim, ele não vai parecer muito diferente de um torno ou de uma fresa.
E lembra que também tem retíficas, essa retífica foi com um perfil de revolução, mas tem retíficas de topo também, como se fosse uma fresadora retífica, né? E pode ser CNC também, controladas por comando numérico. Essas máquinas, gente, elas não vibram tanto, porque lembra que se a máquina vibra, você vai influenciar a rugosidade da peça também, se a máquina está vibrando. Então, são máquinas que o motor vibra bem menos. Quando você chega perto da máquina, você percebe que ela faz menos barulho. Elas são máquinas mais robustas mesmo. Bom, sabe aquela ideia de quando você compra uma hoje mesmo, eu fiz uma compra para minha mãe. Sabe aquelas lavadoras de pressão? Minha mãe, ela usa para lavar as coisas aqui, né, em casa e tal. E a dela queimou. E aí hoje ela pediu para comprar, eu fui olhar na internet comprar. E aí eu tava, antes de comprar as coisas, eu olho vídeos, né, de pessoas especializadas naquilo, ou como é que vai funcionar. Até porque ela tava precisando de diversos tipos de bico. Beleza. Aí fui comprar. Aí achei um vídeo, o cara falou que a especificação do fabricante para essas máquinas, a máquina da minha mãe queimou. E a especificação dessas máquinas, ela é de funcionar no máximo 1 hora por dia e no máximo 5 horas por semana, eu acho. Minha mãe usava esse negócio 2 horas seguidas, sei lá, sabe? Então é lógico que a máquina queimou. Porque você tá utilizando a máquina para uma coisa que ela não é feita. Né? Igual você querer comprar uma máquina dessa para abrir um lava-jato, vai queimar. Então você precisa de ferramentas cada vez mais robustas, né? E aí a primeira diferença que eu vi foi justamente por conta do tipo de motor. Aí o tipo de motor dessas máquinas que podem funcionar mais tempo é o motor de indução, ele é mais pesado, por isso que essas máquinas geralmente elas vêm com um carrinho, é um motor mais pesado e é maior. Então é uma máquina mais robusta. Então é igual um motor de um carro mais barato e o motor sei lá, de um carro muito. Eu não sei se vocês já viram um vídeo que o cara coloca uma moeda em cima de um motor de uma BMW, se não me engano, e essa moeda não cai com o motor ligado. Então essa é a ideia. O mancal da peça vai ser melhor, a peça vai ser mais robusta, o motor vai ser mais potente, tudo dela vai ser mais robusto, tá bom? Ok, deixa eu ir, senão eu não vou conseguir terminar a aula, né? Toda hora eu falo demais. Ok. Então, o símbolo mais atual que a gente utiliza é esse símbolozinho aqui ou o símbolo como se fosse um certo, ou do triângulo. E a gente coloca um número, especificando a tolerância, tá bom? Se ele vier com o número em cima, igual tem aqui onde tem facultativa, exigida, não permitida, se ele vier com o símbolo nessa região aqui, ó, nessa região do número A, da letra A, é a rugosidade mais padrão que a gente utiliza, que é a rugosidade média, RA. Tá bom? A gente tem 3 tipos, né? Então tem esse do triângulozinho, tem esse que parece o certo, tem esse como se fosse o certo com a bolinha. O certo com o triângulozinho, ele vai especificar o material lá, a superfície que vai ter aquela rugosidade relacionada lá. Essa rugosidade aqui dessa superfície é essa. O da bolinha, ele é como se ele impedisse naquele processo. Por exemplo, eu tenho um torno que não é que eu não consigo chegar numa rugosidade tão alta, tão baixa. Então, uma rugosidade, uma peça mais lisinha. Então, ele vai ter a bolinha lá para quando for na operação de torno. Quer dizer que essa remoção desse material, ela vai ser numa outra etapa mais precisa. Bom, então isso acontece, né? Na prática e na indústria, você está no desenho, só que não é naquele processo, é num outro processo posterior, ok? E aí tem aqui a do triângulozinho, que tem que ser garantida naquele processo, e a do certozinho, que é a que pode ser garantida naquele processo ou não. Vocês vão ver que é bem comum a do triângulo, né? Porque os desenhos eles são gerados
para aquela operação, né? O desenho é gerado para aquela operação. Você pode ter um desenho genérico também, e aí você coloca essa simbologia, né? Cada setor vai entender aí onde você consegue, às vezes, se é um mesmo funcionário que faz a peça do início ao fim, então você gera um desenho só, e aí você vai especificando, né? Esse desenho todo anotadozinho aí. Igual tem aqui, tem as duas, né? Estão vendo? Aqui, a que a gente precisa garantir, a exigida no processo, é justamente essa interna aqui desse furo, né? E aí a externa é uma rugosidade bem genérica aí, ok? Ok. Aqui a gente tem também, a gente pode ter dois números ou um só, né? Os dois números, a mesma ideia da tolerância dimensional, é um superior e um inferior, né? O máximo e o mínimo. Ou a gente pode ter, quando a gente tiver um só, é o máximo, né? Que ele garante, aquele processo ele tem que garantir aquela rugosidade máxima. Lembre, quanto menor a rugosidade, mais preciso, mais lisinho, né? Ok? Então aqui tem diversos lugares onde você pode colocar essas especificações. Então a gente tem aí A, B, C, D e F, né? A é o que eu falei, é o valor da rugosidade ou a classe. Então a gente pode ter aqui o valor, né? Ou a classe. B é, por exemplo, B vai ser assim, torno, retífica. Então vai ter escrito em que método, fabricação, que lugar que precisa obter aquela rugosidade. Aqui C a gente pode ter o cutoff da peça, né? A gente viu lá da definição que vem dessa tabela assim aqui, se for a rugosidade especificada ou se for a medida, né? Especificada para ir para esse LE. Tem a ver com o comprimento efetivo da medida para especificar a rugosidade. Direção das estrias. Então, esse D, lembra lá quando eu mostrei a retífica, o torno, a fresa, cada processo daquele gera uma direção de estria. Então, a gente pode especificar para onde a gente quer rugosidade, né? Para determinada aplicação onde a gente quer. Então, aqui tem aqui um exemplo, né? Eu passei de slide justamente para mostrar esse exemplo aqui, onde tem direção de estria, se tem um símbolozinho de perpendicular, né? Ele é perpendicular àquele plano onde está indicada aquela rugosidade lá, aquele símbolo de rugosidade. E é o sobrematerial. Na aula anterior também de tolerância geométrica, a gente viu que tinha aquele símbolozinho do M, que era o sobrematerial. Aqui a gente também pode especificar uma sobrematerial, tá bom? Justamente por conta dessa ideia de que vai passando de um processo para o outro. A gente especifica um sobrematerial que tem que ir de um processo para outro. E aí, nesse F, a gente pode ter outras coisas. Aqui, onde tem esse C e esse F, é muito comum que se especifique uma outra rugosidade. Então, por exemplo, ali naquele F tá assim, RZ, R máximo, RT. Você pode especificar um outro tipo que não é o RA, que é especificado lá em cima, onde está o A aí. Ok? Está indicando qual que é a face, né? Você tem que mostrar qual que é a face que você deseja essa tolerância. Então tem aqui, ó, tá vendo? Fresar, 2,5, que é a frequência de cutoff. Tem aqui também, ó, RT, tá vendo? Ao invés de RA, é o RT. Sobre material de 2 milímetros, direção da estria. Aqui a gente pode utilizar algum símbolo e depois você coloca na tabela de desenho lá o que significa aquele símbolo. Você coloca lá um Y e lá na tabela tá Y. A rugosidade ali sei lá, 0,5 milímetros, micrômetros, tá bom? Ou 3,2 micrômetros, alguma coisa assim. Então, todo lugar onde tiver aquele Y no desenho, você vai ver que é a mesma tolerância de rugosidade. Então, aqui, nessa tabela, que foi aquela tabela que eu mostrei, eu tenho valores típicos para algumas aplicações, alguns materiais aí. Por exemplo, vamos começar do pior aqui, que é a furação, né? Aqui na furação a gente está vendo, ó, 3,2 micrômetros a 6,2 micrômetros. Aqui, essa furação ainda está bem boa, tá, gente? Aqui nessa tabela eu tenho piores, ó.
eu tenho aqui peças fundidas, então 15 micrômetros, na verdade, bem maior que isso daí, né? A gente está falando aí de 50 micrômetros, 50 micrômetros, 0,05 milímetros ainda, né? É bem pouco. Então, pode colocar mais aí, bem mais, tá bom? Então, a ideia aí é que você não vai especificar rugosidade de material que tem rugosidade ruim. Você vai começar a especificar rugosidade de partes da peça que você precisa garantir a rugosidade. Por exemplo, ó, vamos ver um torno aqui. Superfícies usinadas em geral. Tá vendo? Ó? Desbastadas por operações de usinagem. RA igual a 4. Então, nessa operação de desbaste e usinagem em geral, você já tem um RA de 4. Então, não precisa especificar uma rugosidade superficial de uma peça que já vai ser usinada. Porque você já sabe que a rugosidade dela vai ser menor que 4. Você só vai especificar a rugosidade quando você precisa mesmo da rugosidade por algum tipo de aplicação, igual a gente falou, num eixo que vai estar rodando, porque uma rugosidade baixa vai ser o quê? Vai garantir uma tensão de como é que é o nome da propriedade? Fadiga. Uma tensão de fadiga menor, uma resistência à fadiga maior, perdão, uma resistência à fadiga maior, tá bom? Então, você vai especificar quando você quiser, deliberadamente, de propósito, especificar uma rugosidade menor ali por algum motivo. Propriedades ópticas, a gente viu, tudo que a gente viu no começo da aula. E aí é mais para vocês ficarem olhando depois, sabe? Por exemplo, ó, blocos padrão, aqui também tinha blocos padrão, né? São bem pequenininhos, né? 0,01, 0,02 micrômetros, agulhas de rolamento, coisas bem pequenas, né? Essa é a ideia. Então, era mais ou menos isso que eu tinha para mostrar na aula de hoje. Aqui a gente tem aqui que eu falei que a gente estava progredindo para entender um desenho de fábrica, né? Então, aqui eu coloquei já, não é esse tipo, a gente ainda vai ter mais complicações no nosso desenho, mas aqui a gente já consegue entender bastante coisa, né? Ó, vocês estão vendo que é especificado aqui no canto esquerdo o material, a dureza e os chanfros. Então, ele não colocou a especificação do chanfro, aqui ele coloca, tá vendo onde tem C1? Esse aqui é o chanfro 1. Então, tem algum lugar onde está especificando esse chanfro 1 aí. Né? De 1 milímetro, vocês vão ver que tem vários lugares. Tem chanfro de 1, chanfro de 1, chanfro de 1. Então, todos os lugares onde tem esse chanfro aí de 1, se não está especificando nada, a gente assume que é tipo 45 graus e faz o chanfro de 1 aí. E aqui tem aqui ele especificou, ao invés de colocar as setinhas, ele colocou aqui no canto. Cada pessoa prefere de um jeito, assim, né? Aqui a gente tem a tolerância, a gente tem tolerância superior e inferior, mas a gente não tem com as nomenclaturas tipo H6, daquela outra forma que a gente viu, né? Aqui, e vocês conseguem ver também que não são todas as tolerâncias que são cotadas. Aqui a gente precisa de uma rugosidade de 6,3 nessa superfície interna. Aí nessa superfície interna também tem uma tolerância dimensional. Então, percebam que esse ajuste aqui provavelmente vai ser alguma peça de montagem. E por isso que você quer, esse furo aí, você quer uma tolerância dimensional e uma tolerância de rugosidade aí específica. Tá bom? Provavelmente vai ter algum equipamento que vai encaixar aí nesse local. Tá bom? E aí tem outras ideias aí, né? De ângulos e tolerâncias superiores e inferiores. Tá bom? De coisas que a gente já viu. Aqui tem especificações de furo, só que vocês nunca viram furo, por exemplo, M6, parafuso. Aí a gente começou a especificar isso lá na matéria que a gente dá CAD, né? Vocês veem, quando a gente faz o furo, tem lá M6, M3, tá relacionado ao passo da rosca. Mas isso daí, por isso que eu falo que a gente vai entender muita coisa de um desenho, mas não é tudo, tá bom? Não é tudo, não. Ok. Alguém mandou uma mensagem. A gente viu um pouco em resistência. Do quê? Vocês viram o que é resistência? Ah, tá. Vocês estão falando de, tipo, rosca? Isso é típico de elementos de máquinas, eu acho. Da matéria de elementos de máquinas. Vocês verem essas coisas aí. Parafuso, mola, engrenagem.
Certo. Eu deixei aqui um link de uma página bem boa que trata de rugosidade, se vocês quiserem. Estou meio que encerrando a aula, né? E vocês quiserem ler depois esse material, é bem bom. E eu quero fazer uma revisão. A revisão de hoje que eu estou propondo aí é um pouco diferente. Eu quero que vocês me falem, né? Vocês liberem aí o microfone ou digitem no chat. Me falem o que vocês entenderam de rugosidade, né? Pode ser com uma palavra de vocês, pode errar, não tem problema. A ideia aqui é justamente que eu vejo que vocês entenderam, para se tiver alguma coisa errada eu corrigir, né? A gente está aqui justamente para errar. E a gente interagir um pouquinho. Então, eu queria que vocês digitassem essas duas respostas aqui. Tem aqui embaixo a minha resposta, então eu vou mudar de slide. Que é justamente o que é rugosidade. Tem como diminuir aqui. Tem como tirar. O que é rugosidade e qual a importância de especificar rugosidade no desenho, qual o seu impacto no produto final. Que é basicamente para que a gente estudou essas simbologias. Tá bom? Alguém quer falar? Vocês querem digitar? Eu vou esperar aí. Pelo que eu entendi, rugosidade é mais a ondulação de uma peça. Tipo assim. Lembra que tem duas coisas. Uma que chamava ondulação e outra que chamava rugosidade. As imperfeições, né? Da peça. Tá relacionado às imperfeições da peça também. Continua falando, Diogo. Acho que você ia falar mais coisa. Não, eu ia falar assim também que para evitar uma trinca, para evitar, igual você falou aquela hora. Então, esse é um dos grandes importâncias de rugosidade, por exemplo. A gente consegue aumentar a resistência à fadiga de uma peça. A rugosidade está justamente relacionada à imperfeição dessas superfícies, né? É como se fosse o desvio com relação à superfície lisa teórica, né? Ao grau de tudo isso que vocês falaram tá certo, né? Aqui eu peguei duas definições, assim, mais de livro, para a gente ler e relembrar, né? Então, está relacionado aos desvios microgeométricos correspondentes a variações da superfície quanto à linha ideal, né? Então, essa foi o que eu falei, né? O desvio da linha ideal, foi essa que eu dei. E é uma medida das variações de relevo que podem ser dadas em uma superfície. E aí, para que serve? Para que é importante, né? Está relacionado a gente, dentro da mecânica e das outras disciplinas, não só mecânica, a gente tem um tópico, uma ciência que chama tribologia. Tribologia é justamente o estudo do atrito, né? Então, agora vocês tem uma ciência que estuda justamente essa ideia aí da rugosidade, do atrito. Então, a tribologia, ela tem diversas aplicações. A gente já viu uma em mecânica dos fluidos. Então, por exemplo, o atrito que um fluido vai ter está relacionado à rugosidade do material. O atrito que uma peça vai ter com a outra está relacionada com a rugosidade do material. Se você tem um eixo girando dentro do outro, quanto pior a rugosidade, a gente sabe, quanto menor a rugosidade, mais a tendência dessas peças colarem. Mas se você colocar um lubrificante, quanto menor a rugosidade, melhor. Porque o lubrificante ele vai estar entre essas duas superfícies bem lisinhas. Então, ele não vai entrar nas rugosidades da peça, ele vai ficar na superfície. E aí fazer o papel do lubrificante, que é para ele ter, né? Perfeitinho. Então, deixa eu terminar de ler. Então, está relacionado também à fricção, né? Lembra que, né, que fricção é sempre ruim, mas tem várias peças que a gente que tem que evitar. Tá muito relacionado também a fenômenos como trinca, isso é um dos mais importantes, e corrosão, tá bom? Lembram lá, quando a gente viu em materiais 2, corrosão, que tinha um tipo de corrosão que ela precisava ter meio que umidade na peça, água na peça, para ter a pilha? Então, se você tem uma superfície que ela é muito rugosa, essa superfície ela oxida mais fácil, tá bom? Tem isso também. Tá bom, gente? Então era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Eu sei que eu fui direto, que eu fui sem parar aí, né? Às 1h40 que a gente tinha, mas como era